Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Satelasoft. Eu sou o Gunnar Corrêa e na aula de hoje nós vamos ver como utilizar o arquivo de tradução de idioma, de linguagem do Laravel dentro das nossas aplicações. Esse é um recurso muito útil para quando você quer fornecer as suas aplicações em diferentes idiomas, como por exemplo português, inglês e espanhol. Então você tem a sua aplicação, mesmo sistema, só que de acordo com o idioma os textos da sua aplicação mudam, às vezes até mesmo a diretório, links de imagens, outras informações. Bom, e também eu gosto muito de trabalhar dessa forma, mesmo em aplicações próprias em português, porque ao invés de colocar todos os textos nas minhas blades lá, eu coloco nos meus arquivos de tradução. Por exemplo, o nome da aplicação, versão, o texto de login e senha. E se um dia eu precisar mudar vários campos, por exemplo, preciso mudar, não é mais nome, agora é nome completo, ao invés de eu ter que ir em vários campos ali procurar nos meus arquivos Blades, eu simplesmente vou no arquivo de tradução e altero isso por lá, tá? Eu tenho utilizado muito assim nas minhas aplicações, tem sido muito interessante, o resultado tem sido muito satisfatório. Então, para esse nosso projeto aqui, pessoal, eu já tenho um projeto Laravel criado, tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Aqui no meu route.web eu coloquei para chamar o arquivo home, tá? E aqui no meu arquivo views eu tenho home.blade.php, tá? O que esse cara tem aí pra gente? Ele tem essa página de login, não foi eu que fiz, peguei na internet uma página qualquer de login para exemplificar, tá? Então, perceba que a gente tem aqui o nome login, password, botão login e o link label forgot password, né? Então, login, talvez o e-mail, a sua senha, um botão de entrar e o botão de esqueci a senha. Então, a gente tem 4 textos aqui, tá? Então, como que a gente vai utilizar aqui o arquivo de tradução? Bem simples. No Laravel, a gente tem uma pastinha que fica aqui fora, chamada de lang, tá? Nas versões atuais, tá? Essa pastinha já não vem mais publicada, porque tinha gente que não usava. Então, o que o Laravel fez? Ele escondeu esse cara dentro da pasta vendor e a gente precisa publicar ela, tá bom? Então, só copiar esse comando aqui ou rodar no seu terminal aí, PHP artisan lang publish, tá? Então a gente abre o nosso terminal aqui e roda esse comando dentro da nossa pasta ali dentro, tá? Então olha só que agora a gente já tem essa pasta lang aqui, tá bem? Olha só que legal. Dentro de lang a gente tem alguns arquivos aqui já, tá? Vou ignorar eles por hora. Eu posso colocar dentro de eu posso criar uma pasta de português de acordo com o seu idioma. Eu vou criar uma pastinha aqui chamada de pt, tá bom? E olha só. Eu vou criar aqui agora o meu arquivo de tradução em PT para minha página de login. Como que eu vou fazer isso? Botão direito, novo arquivo, login.php, tá? Perceba que aqui a gente tem alpha, pagination, password, validation, tá? Nem vou abrir esse cara aqui para não confundir a cabeça de vocês. Mas eu tenho aqui o nome do meu arquivo e isso é muito importante que a gente vai ter que chamar esse arquivo depois, tá? Então, login. E aqui a gente vai abrir um PHP e vai dar um return em um array, tá? Um array de chave valores, tá bom? Aqui então ponto e vírgula. E eu preciso trazer para cá aqueles meus campos que estão aqui. Então login, password, login e forgot password. E olha só que legal. Aqui então eu tenho login field, password field e forgot link, tá? Vou até tabular aqui, só para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. Olha só, então o campo login field tem o texto e-mail, o campo password field tem a senha, o login btn tem entrar, forgot link tem esqueceu a senha. Eu gosto de padronizar assim, tá? Isso aqui vai de acordo com a sua aplicação, da forma que você quer. O nome aqui é irrelevante, tá? Se vai funcionar ou não, mas é legal a gente estruturar isso. Então eu sei que tudo que tiver o sufixo field refere-se a um campo digitável na tela. btn, o nome já diz que é um botão. Link quer dizer que é um link, tá? Às vezes tem um label, também coloco o label na frente. Então eu gosto de organizar pelo tipo de campo que ele está sendo utilizado, tá? Porque depois se eu tiver lá um login field e um login btn, eu sei que são coisas diferentes, que o texto do btn é diferente do texto do meu e-mail, tá? Então eu gosto de adicionar esse sufixo para padronizar. E como que a gente utiliza isso? Bem simples, olha só. Aqui então eu tenho os meus textos, né? Então olha só, o value, a gente tem um placeholder aqui também. Deixa eu só achar aqui que a gente tem o placeholder, login e password. Então aqui é bem simples, ó. Dentro do meu Blade, eu simplesmente coloco chaves, né? Chaves duplas.
underline, underline, fecha, abre parênteses, dentro de aspas aqui, o nome do meu arquivo que é o login, ponto, o nome do meu campo que é login field, tá? Então eu vou fazer isso daqui para todos os meus bloquinhos de texto, ó. Login, o segundo aqui a gente tem ó, o pass-through field, tá bom? Então passa pass-through field. O terceiro aqui, o value dele, ao invés de login, a gente vai colocar esse login btn, tá? E por fim aqui embaixo, o forgot password, a gente vai trocar esse texto aqui, tá? Por esse outro texto aqui que é o forgot link, dessa forma aqui, beleza? Só que olha que interessante, a gente colocou dentro da pasta pt, certo? Vou atualizar aqui e... olha só, ao invés de trazer o texto, ele simplesmente quebrou. Ele trouxe para mim o nome dos labels ali que eu coloquei. Ele nem foi buscar essas informações aqui. Ele simplesmente tratou isso aqui como um texto, uma vez que ele não reconheceu. E por quê? Porque por padrão a minha aplicação está configurada para o Lang em inglês. Eu preciso mudar isso aqui para português, tá? Aqui no Envy a gente não tem essa configuração, tá? Pelo menos não tinha essa configuração. Então, para isso, a gente vai vir aqui no arquivo config app, tá? Eu até posso colocar uma variável de ambiente aqui para a gente pegar esse cara, ó. Tá vendo? O locale tá aqui. Posso pegar, por exemplo, aqui uma variável env do tipo locale, né? E lá no meu .env eu crio esse índice lá fora, ó. Locale, se não tiver nada, ele pode pegar o em inglês ali mesmo, né? Mas lá fora, eu simplesmente venho e coloco qual que é o meu locale. Nesse caso aqui é pt. Desse jeitinho aqui, tá? Se eu não esqueci de nada, ao atualizar a página, vai funcionar esse cara aqui, ó. Olha lá, e-mail e senha já tá funcionando. Já tá rolando como a gente queria, tá? Então o que a gente fez? Eu simplesmente precisaria passar ali e bem dentro de aspas mesmo, qual que é a pasta que tá a minha localização, tá? By default, eu procuro dentro da pasta English, que é a pasta que já tinha lá nessa pasta em aqui, ó. Deixa eu só achar o lang aqui. Ele procura dentro dessa pasta aqui, ó, que tava lá. Porém, como meu idioma tá em português, não faz sentido estar aqui dentro. Então a gente criou nossa pastinha de pt, criou nosso arquivo ali dentro. E ao invés de passar esse cara aqui nesse config, que eu não gosto de colocar alterações aqui dentro, porque eu gosto de deixar tudo em variáveis de ambiente, tá? Então, normalmente a gente trava todo o ambiente e só deixa escrita no servidor por arquivo .env. Então, um administrador não seria capaz de alterar esse app, por exemplo, tá? Então, simplesmente tirei o texto chumbado daqui, chamei a função env, chamando o índice locale. Se não existir, ele traz um en, tá? E coloquei aqui fora o locale, tá? Também é interessante colocar essa informação aqui no .env example, tá? Que o .env ele não é versionado, a gente não sobe esse cara com essas configurações, tá? Nós não versionamos arquivos de configuração, tá bom? Então tem um example aqui. Quando tu precisar fazer o fork do projeto, você duplica esse arquivo, tira o example e preenche com suas variáveis, com os valores, tá bom? Porém, para a gente finalizar, tem mais uma outra forma da gente fazer isso, tá? Olha só, então aqui está funcionando, e-mail, senha, entrar, esqueceu a senha. A gente utilizou aqui underline, underline, parênteses como função. Porém, nós podemos usar de outra forma também, tá? Deixa eu só pegar aqui o routes, só para a gente finalizar. Eu posso também usar uma outra função, vou chamar aqui de text, tá? Que é a função trans, tá? E que é a mesma coisa, login.login field, dessa forma, tá? Ambas as formas, pessoal, estão corretíssimas, tá? Eu gosto de usar essa segunda aqui, tá? Mas essa primeira também funciona. Eu vou comentar esse cara aqui, tá? E vou dar um dying dump para a gente ver o texto que vai chegar nesse cara aqui, ó, tá? Então, o text recebe trans, vai no arquivo login, que já está configurado para pegar da pasta br, perdão, da pasta pt, e traz o campo login field. Ao atualizar esse cara aqui agora, a gente vai ser capaz de ver o texto que está ali dentro, ó, e-mail na pasta roads web na linha 20, onde esse DD rodou. Então aqui ele também pegou esse cara pra gente, tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma. E por que eu estou mostrando isso?
Porque tem projetos que o pessoal não gosta de trabalhar assim. Eles falam que não fica intuitivo entender o que é esse underline, tá? Eles preferem colocar o trans ali. Na minha humilde opinião, o desenvolvedor lá tem que saber que esse underline parênteses refere-se a um arquivo de tradução ali dentro da estrutura do framework, tá? Então o desenvolvedor tem que saber que tanto o trans quanto o underline vai fazer a mesma coisa, tá? Eu acho que isso aqui fica mais limpo de você ver, fica menos texto ali para você bater o olho e entender o que está acontecendo, beleza? Então é bem simples isso daqui. Na descrição do vídeo tem o link do nosso artigo oficial com esses códigos que eu deixei aqui, com as explicações, com o link das documentações e mais um monte de coisas interessantes, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.